Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Gestão de Frota e de Transporte. Esse curso vai trazer para vocês conhecimentos bastante engrandecedores, que vai facilitar e muito a vida de vocês no dia a dia, na gestão da frota, tanto de caminhões quanto de veículos, né? O importante é saber que toda essa frota é um patrimônio da empresa e, como tal, deve ser tratado com todo carinho, porque é a fonte de renda da empresa. Nós estaremos apresentando esse curso para vocês em 8 capítulos. Bom, o primeiro capítulo, nada melhor do que nós termos uma visão do passado até o presente momento, ou seja, tudo aquilo que o que andou, como andou, por que andou dessa forma, por que determinado meios de transporte tem menos investimento do que outros e assim por diante. Nada melhor do que a gente entender um pouquinho sobre isso, porque tranquilamente vai fazer parte quando vocês forem fazer uma previsão estratégica, quando vocês forem montar um plano de investimento, e é sempre importante que você tenha essa visão. O primeiro capítulo nós vamos falar um pouco sobre a história do transporte. Depois nós vamos falar sobre o transporte de mercadoria, ou seja, todos os trâmites que correm, como é que as coisas acontecem, o ponto A com o ponto B, como é que se chega, sai um produto daqui, tem que chegar aqui, tem prazo, tem logística, ou seja, tem todo um emaranhado de situações que vão fazer com que você reveja qual é a melhor situação, qual é o melhor caminho, ou melhor dizendo, qual é o melhor modal sobre isso, né? E quando a gente fala de modal, nós estamos falando dos meios de transporte, que é o capítulo 3. Nós vamos falar sobre o transporte ferroviário, nós vamos falar sobre o transporte rodoviário, o aqueduto, ou seja, nós vamos abrir um leque bastante interessante para que vocês tenham uma noção exata de todos os meios de transporte que existem, tá? Outro ponto importante, aqui no capítulo 4, nós já vamos começar a visualizar cálculos matemáticos e estatísticos para nós podermos dimensionar o tamanho da nossa frota, o tamanho de recurso que vamos ter que investir para transportar o volume que está chegando para nós. Então, esse talvez seja uma das maiores dificuldades que o gestor de frota ele tem, de não só fazer um planejamento e uma programação, mas também de dimensionar a quantidade de recurso para o seu dia a dia, para as suas necessidades do dia a dia, tá? É lógico que nós temos, e vocês vão ver quando nós entrarmos no detalhe, vocês vão ver que nós temos situações em que elas são periódicas, ou seja, eu tenho uma determinada demanda no início do mês e no meio do mês é vazio, então o que eu faço? Eu compro uma frota maior ou eu pego um serviço de terceiro, são tudo situações em que nós temos que enxergar qual é o custo-benefício de tudo isso, e isso vocês vão aprender, tá? Bom, outro ponto importante estamos vivendo num mundo tecnológico e nada melhor do que nós termos ferramentas adequadas. A competitividade está cada vez mais forte, mais pesado, e quem não for competitivo, quem não tiver preço, quem não tiver um serviço adequado, quem não tiver qualidade no que está fazendo, fatalmente não vai sobreviver. Então, o capítulo 5, nós vamos fazer algumas menções sobre alguns sistemas, o que os sistemas podem fazer. Logicamente, a cada dia surgem novos métodos, novas metodologias, novos conceitos, e de repente, quando nós falarmos sobre algum software, é lógico que na hora de vocês fazerem a implantação do melhor software para vocês, precisa ser feita uma pesquisa de mercado no momento em que vocês estão fazendo. Por quê?
porque muda muito, é muito rápido as coisas, está muito ágil. De repente, o que eu estou falando para vocês hoje, daqui um mês ou 2 meses, nós já temos uma configuração diferente. Se nós pensarmos no GPS, por exemplo, que é uma coisa de 10 anos para cá, né, que surgiu, hoje em dia nada se faz se você não tiver um GPS, se você não tiver um GIS, se você não tiver, ou seja, ferramentas de trabalho adequadas para o dia a dia do que vocês estão fazendo. Então, isso é muito importante, tá? Bom, o outro ponto é lógico, um bom gestor, ele precisa entender, ele não precisa ser um motorista para saber como fazer para que o veículo ele tenha uma durabilidade maior, ele seja mais rentável, ele gaste menos, mas ele precisa conhecer até para poder cobrar, porque normalmente os motoristas, as pessoas operacionais, eles estão subordinados a você. E você tem que ter conhecimento para poder conversar de igual para igual. Então aqui nós vamos dar alguns parâmetros, alguns indicadores e que seria importante, porque através desses indicadores você tem condição de cobrar de qualquer profissional as suas responsabilidades. Então isso é um ponto que vocês têm que trabalhar muito forte. Outra coisa, nós falamos que os veículos, né, os caminhões, os carros, ou seja, a frota, é um patrimônio e, como tal, tem que ter manutenção, tem que ser conservado, ele tem que ter uma vida útil, quanto maior, melhor. Para isso, nós vamos falar um pouco sobre manutenção, tanto manutenção corretiva, que é a quebra em si, como a preventiva, estarmos programando, e até mesmo a preditiva. E isso é muito importante, a gente ter uma noção de tudo isso, tá? Hoje existem softwares muito interessantes que abrem os caminhos para que você possa realmente focar na conservação dos bens. E, por último, né, nós estamos falando no capítulo 8, que é o último capítulo desse curso, nós vamos falar exatamente sobre gestão. Essa também é um ponto importante, porque uma coisa é você ter um bom sistema de manutenção preventiva, de quanto em quanto tempo precisa fazer isso, aquilo, quais são os indicadores que você avalia se o motorista ele está atendendo às exigências que a empresa espera dele, através de indicadores, ele está consumindo muito combustível, não está, os freios, ele está consumindo muita pastilha, ou seja, muita lona. Tudo isso são pontos importantes em termos de manutenção, em termos de software de manutenção, mas existe uma coisa que é a gestão da frota em si. Aqui nós vamos entrar no detalhe, nós vamos falar como é que você tem que gerenciar o seu espaço e nada melhor do que ter uma noção básica, falar do PDCA, falar de várias frentes de conceitos para que vocês possam realmente poder gerenciar da melhor maneira possível a sua frota, tá ok? Bom, eu estou muito contente que vocês estão conosco, e nos vemos nos próximos capítulos.